galerinha, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo maneiríssimo da nossa Lazarus Comic Shop. Eu, Daniel Balboa. Eu sou o Davi. E aí, Ailton? Vamos falar hoje de um assunto de utilidade pública, galera. Vocês aí que querem começar a colecionar, ou já colecionam, mas não estão muito, pode dizer, familiarizados com as nomenclaturas, os tamanhos e formatos dos quadrinhos, hoje esse vídeo é para vocês, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso tudo, sobre os quadrinhos, e no outro vídeo a gente fala sobre os mangás, que aí o Davi e o Ailton, ó, conhecem tranquilaço. Beleza, galera? Então, vamos lá! Então vamos lá, galera, vamos começar a falar dos formatos que tivemos aqui no Brasil, ali, pelo menos ali no início dos anos 70 até os anos 90, 2000. Então o Ailton vai falar agora exatamente seus formatos, vai falar os seus formatos e tamanhos. Segue aí, Ailton. Bom, nada mais, nada menos que os famosos formatinhos. Eles tinham tamanho 13 por 21, tinham alguns problemas, entre aspas, mas que na época da febre, dos gibis, o pessoal não reclamava tanto. Hoje em dia já fica algo meio que não dá pra aceitar, assim, de certa forma. O papel ele era papel jornal, então amarelava fácil, né? Algumas histórias eles tinham que cortar alguns balões, algumas cenas, essa é a pior parte. Que até hoje são histórias lançadas que vêm cenas novas, o pessoal fica, caramba, não tinha isso na minha época, eu acho sempre legal. Nós também tivemos o formato magazine, que era 21,5 por 28. E, por sinal, esse aí foi um dos que eu realmente tive meu primeiro contato com o quadrinho. Foi um Conan, Espada Selvagem, desse formato magazine. O formato europeu, que era de tamanho 23 por 2 e 31 por 4. Esses aí teve algumas variações, né? O formato europeu ele varia um pouquinho, ou um pouco para cima, um pouco para o lado, mas essas são as edições mais luxuosas. E por último, né, o mais famoso, tradicional, que hoje em dia a gente conhece mais, que é o formato americano, que é de 26 por 17, que aqui no Brasil a gente conhece por mensais, né? Que vai falar um pouquinho que tem uma diferençazinha daqui pro mensal, daqui pro mensal, né, de lá dos Estados Unidos. O formato que a gente conhece como mensal aqui, lá nos Estados Unidos é chamado de single issues, que são o quê? São edições únicas, então é uma historinha bem fininha, como essa aí que a gente está mostrando, sendo que aqui no Brasil o valor, né, como a gente tem aí a questão, né, financeira, então não valeria muito a pena, não seria muito rentável para a grande Panini. Então eles botam várias outras edições ali dentro dessa mensal. Quando a gente fala assim, olha, dentro do gibi do Batman tem Flash, dentro da revista da Liga da Justiça tem Mulher Maravilha. Não é que a Mulher Maravilha está na história da Liga da Justiça, é porque no gibi da Liga da Justiça tem também o gibi da Mulher Maravilha, por causa disso, porque são as single issues que vem tudo compilado ali na mensal. Mas agora a gente vai com um terreno mais bravo, um terreno um pouco mais espesso aí, que vocês vão saber o que é os formatos que a gente tem hoje, sendo publicado pela Panini, principalmente de Marvel e DC. Vamos lá. Bom, começando pela Marvel, né? Você que nunca foi numa comic shop, inclusive nessa, que é a melhor, eu nunca te vi aqui, então você vai ver. Que você ficou olhando, caramba, por onde eu começo? Uma mensal? O que está saindo? Será que o que eu vi na televisão tem? Temos muitas opções. A gente vai falar de algumas para vocês. A minha recomendação particular para você que quer conhecer, adentrar nesse mundo dos quadrinhos ou conhecer melhor são as sagas que estão saindo aí hoje em dia, tanto Marvel como DC, que são no papel offset, um tamanho também americano, com um compilado que o Daniel vai explicar agora para você, do porquê que você que não conhece ainda esse mundo de heróis pode começar por aí, ou deve. Então, galera, as sagas, elas pegam um recorte de uma fase específica dos personagens, mas geralmente ali dos anos 80 ou dos anos 90 e até mesmo dos anos 2000, tá? Início dos anos 2000. Então eles pegam esse recorte e são publicados. As sagas, elas não, até o momento, elas não têm um número específico de publicações. Vamos lá. Tivemos aqui já algumas sagas publicadas pela Panini. Wolverine, X-Men, Vingadores. E não tem data, não tem ainda a numeração exata que vai terminar. Pode ser que continue ou não. Uma das sagas que já foi publicado e que finalizou foi Demolidor. Demolidor pegou o início do arco da Anne Innocent, que ela estava ali começando a escrever o Demolidor, e foi até ali meados dos anos 90. Depois veio uma fase muito ruim,
que não é indicada, e aí já foi publicado em um outro formato. A Panini continuou, parou num determinado ponto e continuou em outro formato. Esquecemos de falar. Nas sagas elas podem ser mensais ou bimestrais, ou até tri, porque de acordo com o que a Panini decide e o fluxo de venda. Então vamos lá para o próximo. Epic Collection. A Epic Collection, basicamente, assim, na minha visão, né, simplificando, é uma espécie de ônibus que a gente ainda vai falar, só que um pouco mais reduzido, um pouco mais compacto. Já a Epic Collection, ele é feito em papel couché, que é um papel ali mais luxuoso, digamos assim, que é um papel que tem gente que gosta, tem gente que não, mas no geral é um papel muito bom para leitura, para colorização. Ele vem com uma compilação um pouquinho diferente, um pouquinho mais robusta, que o Daniel vai explicar agora. Você tem ali agora o quê? Um compilado de história. Então, ao invés de você ficar comprando mensalmente ou bimestral, então a Epic Collection são histórias fechadas, um compilado um pouco maior e onde você vai ter um recorte ali também do seu personagem. Tivemos aí do Thor, Motoqueiro Fantasma, Quarteto Fantástico, Capitão América, tivemos aqui vários Epic Collection que são exatamente isso, compilado de edições single issue, são as mensais compiladas num arco ou vários arcos ali dentro da Epic Collection. A gente vai falar das essenciais e das vintage, mas a gente aqui que deu uma estudada, a gente vai fazer, eu prefiro fazer como se fosse, não é a mesma coisa, mas é praticamente em relação ao conteúdo. Então a gente vai dar ali um resumão mais ou menos, que o que seriam, são selos, que a Marvel, a Panini, né, no caso, criou, de histórias que teoricamente, né, são essenciais. A gente sabe que tem muita coisa ali que sinceramente não é necessário, tem algumas histórias que são bem abaixo, mas tem muita coisa boa também. Então, assim, também é uma boa porta de entrada se você não quer pegar as sagas, que são, né, aquelas coisas mais cronológicas, antigas, tu não tem muita paciência, quer ler uma coisa mais direta, e não quer ser tanta coisa como a Epic Collection, tem os essenciais e os vintage, que são ali histórias clássicas, mais diretas, um arco único ali, ou 2 arcos, que você pode estar começando também. A diferença entre essenciais e o vintage é justamente o quê? O essenciais pega ali até anos 2000, pega algumas coisas ali um pouco mais recentes, vamos dizer assim. O vintage já fica mais compacto ali entre anos 70, 80, 90, ele fica mais focado nas histórias antigas. O essenciais, aí meu irmão, aí vai embora, porque entra 2000, 2010, 2015, 2020, então já entra algumas outras coisas do que a Panini entende como essencial, não que necessariamente seja. Então você que quer uma história fechada de um personagem específico, corre dentro dessas aí, vintage ou essenciais, que não tem a mesma quantidade de páginas que uma Epic Collection. E essas elas são capa dura, beleza? Bonitão. Bom, agora sim vamos falar das definitivas. São que as capas duras tradicionais, né? Que tem ali vários compilados, já com alguns times inclusos também. Que são grandes arcos ali numa edição ali mais luxuosa, um pouquinho mais cara também, que é um custo um pouquinho maior, com algumas leves diferenças que o Daniel vai explicar para a Epic Collection, né? A diferença da definitiva para a Epic Collection, porque a definitiva vai publicar desde o início, da primeira publicação do personagem. Então já tivemos aí do Homem-Aranha, Demolidor, X-Men, e elas são desde o início e a gente não sabe quando que vai acabar. A ideia, a proposta é publicar tudo em ordem cronológica. Pode ser mensal, bimestral, também não tem essa periodicidade, mas você vai ter todas as publicações do seu personagem ali querido. Não chega a ser um ônibus, que agora que a gente vai falar dele. O ônibus, o que é o ônibus? O ônibus é aquele tijolão, sim, formato acima do americano, tá? Ele é acima do americano, ele é um pouco maior, um pouco mais largo também, sim, e ele compila milhões de páginas. Sim, sacanagem, são desse tamanho, né? É muita página. Então, no ônibus você vai pegar ali um período grande do personagem, um arco de histórias muito grande. Tem alguns personagens que são publicados mais de um ônibus. Então nós temos aí do Homem-Aranha, tivemos ali do Todinho McFarlane, que foram vários ônibus. Então ele é um valor um pouco mais elevado, mas qualidade muito maior, porque vem com sobrecapa, capa dura, muitas páginas, fitilho, enfim, bastante sacanagem ali para você. Temos também Marvel Grimório. Já chega, né? Já puxando. Que tivemos até hoje 2 publicações, tá?
Tivemos ali qual foi a publicação? É o 1608 do Neil Gaiman, que é uma visão, né, da cabeça dele, uma parada mais... A versão medieval do universo Marvel. Isso, e ele tem aquela capa em couro, todo bonitão, fitilho, papel couché de alta gramatura, todo bonitão. E temos também a Caçada de Kraven, que também vem cheio de sacanagem, cheio de extra. Metade da aranha aqui na capa em alto relevo. Isso, uma coisa maravilhosa. Que é aqueles pop-up de livraria. Você abre assim, parece o Kraven. Pulando. Lindão. Então, para você que quer publicações luxuosas, aí temos aí essas opções, tá bom, galera? Agora vamos para DC Comics. Muito bem, meu amigo Lazarento e Lazarento e Lazarento. Na DC Comics nós temos as sagas. São lançadas de forma mensal e algumas bimensais, não é isso? Isso, elas variam um pouquinho. E nós temos aí hoje, de Panini, publicando DC, temos aí Mulher Maravilha, Novos Titãs, Liga da Justiça, que não está saindo mensal, ela tem uns espaçamentos ali. Temos Queda do Morcego, Batman. E Superman, a segunda temporada. Aí nós temos essas particularidades aí, peculiaridades, coisas diferentinhas que temos aí nas sagas. Tanto Batman quanto Super-Homem, eles estão já na sua segunda temporada. Então você vai encontrar ali na numeração o número 1 e o número, 15, porque quem estava colecionando a primeira temporada vai continuar na numeração maior. Quem quer pegar a partir deste ponto, que é da segunda temporada, vai ter o número menor, que é o número 1, número 2, enfim, e por aí por diante. Vamos para a próxima aí, galera! Amigos, o que temos nos ônibus aí da DC? Da DC nós temos muita coisa legal também, como da Marvel, são recortes de um determinado personagem, ali compilando um período específico. Então nós temos ali várias edições, tá, compiladas numa publicação luxuosa, com sobrecapa, capa dura. Atualmente temos essas aí, e também temos o selo DC Vintage, que seria ali entre 70, 80, 90 histórias lançadas nesse período, né? Ali você vai ter as histórias mais clássicas ali, que envolvem, né, os heróis Batman, Superman, Lanterna. Só fazendo um adendo, galera, Lendas do Universo DC foi uma publicação, tá? Compilou ali toda a fase da Liga da Justiça, a famosa Liguinha. Tivemos também Kamandi, algumas histórias que foram do Jack Kirby, como Omak, e algumas publicações do Jack Kirby, que a Panini publicou neste selo, e ele foi substituído pelas sagas, tá, galera? Então, praticamente, as sagas ficou no lugar de Lendas do Universo DC. Então, é a mesma coisa, capa cartonada, papel offset e formato americano. Seguindo, temos o DC Deluxe, que seria ali o período dos anos 2000, pós-anos 2000. DC Deluxe, então, é um compilado de uma saga específica de alguns personagens, tá? Então, como o Ailton falou, tem do Lanterna Verde, Saga dos Anéis, pega ali esses arcos ali dos anos mais depois dos anos 2000, de alguns personagens, e ela vem compilada, ela é capa dura, formato americano um pouquinho maior, e tem um precinho que não é tão legal quanto da saga. Beleza? Prosseguindo, temos também Renascimento, que só tem Batman, né? Atualmente ele é conhecido como Batman do Tom King. Tem ali Eu Sou Gotham, Eu Sou Bane. Tem arcos legais e tem arcos que não são tão legais, porque vocês sabem, né, como é que é o Tom King, né? Coisas mais fechadinhas, ele manda ver. E agora, um dos meus favoritos, que é o DC Black Label. Por quê? Porque o DC Black Label ele veio aí para substituir o Vertigo, né? Que parece que agora vai voltar o Vertigo, né? Saiu a notícia agora que o Vertigo vai voltar! O Black Label ele tem ali um Batman bem sombrio, até tanto na coloração, na arte, e tanto também no enredo da história. Também temos DC Grandes Eventos. E ali você compila o quê? São os grandes eventos da DC Comics. Então nós temos Milênio, Crise nas Infinitas Terras, Zero Hora. Então todas essas maxi sagas que tiveram ali nos anos 80, 90... e vai pegar já dos anos 2000, que vai pegar ali Crise Infinita, Crise Final, vai sair e já saíram por esse selo. Capa dura, formato americano, papel couché. Ótima, cara. E você sabe aonde você encontra isso tudo? Sabe. Você sabe? Aonde? Na Lazarus Comic Shop.
Então temos também o DC Pocket. O DC Pocket, ele tá aí, né, chamando bastante atenção porque ele vem com arcos fechadinhos, histórias completas, como o Reino da Manhã, e também temos o Watchman, e também temos aí a Piada Mortal com Coringa. Até então temos essas 3 versões, né, mas vai sair mais, né? Vai sair mais. O formato, chamam de formatinho, galera, mas não é formatinho, ele é um pouco maior do formatinho. Exato. Tá? Ele compila ali a saga inteira, então ele às vezes pode vir um pouquinho com mais páginas, às vezes com um pouquinho menos, mas ele é parrudo, tá? O papel quase um offset, quase um papel jornal. Para você que está começando aí no meio dos quadrinhos, mas que já coleciona mangá, essa é a sua porta de entrada, cara. Pega o Pocket, ó, seja feliz. E para finalizar essa bagaça aqui, vamos falar de DC Absolute. Isso aí é o santo graal dos decenautas aqui no Brasil. E, meu irmão, é um bagulho caro. Desnecessário. Não é desnecessário não, pera aí, vou defender. Eu não tenho, gostaria de ter. O do Monstro do Pântano, meu irmão, parece que tá passando a mão na grama. No pântano mesmo. No pântano. Sim. Tem uma caixa exclusiva, ele é um tamanho bem maior do que o do formato americano. Muito mais página, vem fitilho, vem várias informações do quadrinho. Assim. Pô, tem tudo de bom, cara. Então, galera, você que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, você pode adquirir essa versão absoluta, que é, ó, primoroso. Bem, gente, então foi isso. A gente trouxe aí um pouco sobre as edições que são lançadas aqui no Brasil e as suas diferentes versões. Ok? No próximo vídeo a gente vai trazer aí sobre mangás, manhwas e muá. A gente vai tratar um pouco aí da leitura oriental aqui e mais pra frente a gente vai trazer outras curiosidades sobre versões e edições que vieram aqui no Brasil. A gente pode falar da editora Scala e entre outras editoras que trouxeram, a Mitos, né? Que trouxeram formatos também aqui pro nosso paizinho maneirinho. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Deixa os comentários e não esquece aí, galera. Curte, comenta, compartilha, que isso ajuda o canal pra gente comprar uns equipamentos maneiros pra vocês. Então, valeu, galera. Ou quadrinhos pra gente ler. Se a gente falar Valeu. alguma coisa errada, também perdoar, porque é muita coisa também. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo. Fui. Agora foi. Será que gravou? Tá gravando. Que bom. Minha cara de